Falando da estrutura que o Cabeleira falou, que se a pessoa tiver uma boa base, tiver oportunidades, todo mundo vai ser bom. Você me falou, eu não sabia, a base para você chegar em Israel, para você ir realmente virar um cidadão ali, é muito bem elaborado, né? Conta mais ou menos aí como que é pra gente chegar lá. A gente chama, né, popularmente, fazer aliá. Aliá, do hebraico, significa subida espiritual, legal, que é igual a Abraão. Quando ele foi com 75 anos, Deus falou com ele foi para Israel. Então a gente chama ele de uma subida espiritual, que é a nossa terra prometida. Hoje, para você se tornar um cidadão israelense, você precisa primeiro, de alguma forma, demonstrar a tua judaicidade, o teu lado judaico. Sim. Eu sou de uma comunidade, ou eu me converti, e aí tanto faz se você se converteu ou nasceu. E aí você tem a lei do retorno, que é fazer aliá, onde você passa por uma estrutura muito parecida com os Estados Unidos com o Green Card. Você mostra lá antecedentes criminais, o que você tem de estudo, quem é a tua família, se tem qualquer coisa errada que você fez em outro país. Faz uma limpa total, vem que você tem algum motivo espiritual, religioso mínimo para fazer, mesmo se você não segue nada, você pode ser ateu, e aí você se torna israelense recebendo incentivos assim bizarros. Atualmente você ganha lá 15 mil shekels atualmente, que hoje dá uns 22, 23 mil reais ao longo de 6 meses para te ajudar a iniciar. Os primeiros 6 meses de moradia são quase que gratuitos e você recebe 6 meses de curso intensivo do hebraico, que você pode estudar de 8 a 12 horas por dia, você escolhe, também gratuito. Incentivo imposto, não é? Por quê? Porque Israel precisa de judeus morando nesse lugar, porque você tem um enfraquecimento devido a guerras, devido a antissemitismo e antissionismo muito grande. Então, se nós não tivermos muitos judeus morando em Israel, inclusive cidades tiverem cada vez demograficamente mais até árabes, muçulmanos do que judeus, o aspecto religioso daquela cidade vai mudando. E aos pouquinhos pode acontecer igual está acontecendo com alguns lugares na Europa. Daqui a pouco você não consegue mais estar naquele lugar. Então, por exemplo, dentro de Israel, um árabe vai estar no parlamento israelense, você tem comandantes do exército, você tem árabes dentro de todas as áreas, até na agência do Mossad, que é secreta, você tem árabes, mas você não pode hoje em dia ser judeu e estar dentro da autoridade palestina ou dentro de Gaza. Você vai ser linchado e morto imediatamente. Qualquer vídeo que você bote no YouTube, judeu entrando sem querer em áreas palestinas, estou falando de áreas palestinas, a autoridade palestina, normalmente não vai dar muito certo. Então, qual que é o problema desse viés? Ele é muito bonito no aspecto de vamos ser pluralista, mas ele também pode ser um suicídio. Um suicídio. Hoje em dia você tem 10 milhões de habitantes em Israel, uma média de 6 milhões são judeus. Então, mais ou menos 60% do único lugar que a gente tem no mundo. E se daqui a pouco for 40%, porque muçulmanos, digamos, tenham 5 esposas e tenham 10 filhos com cada um. Como está acontecendo na Europa? A Europa está ficando velha. O que a gente faz? E o problema não é o muçulmano ser bom ou mal. A questão é como a gente vai manter a identidade daquele país da nossa religião. O pai do sionismo, eles falam que é Theodor Herzl. Theodor Herzl, exatamente. Ele fez o Estado Judeu, é o livro que ele fez, né? É um plano. Vou dizer, eu nunca li, tá? Nunca leu? Nunca li. Até porque, religiosamente falando, o sionismo, ele pra gente, ele é religioso. Theodor Herzl não era religioso. Não. A visão dele não tinha a ver com a religião. Tanto que uma das possibilidades para Theodor Herzl era Israel sem Uganda. Eu ia te perguntar isso, por exemplo. Se Israel fosse hoje na Patagônia, sim. Né, como que vocês veriam? Patagônia seria a terra prometida ou Israel continuaria sendo a terra prometida? Não, Israel. Porque é uma questão geográfica mesmo. Quer dizer, Jerusalém, a nossa terra, a nossa história de mais de 3.300 anos, os nossos profetas, o Templo 1 de Jerusalém, Templo 2. Independente se fosse em Uganda, ou se fosse na Patagônia, ou na Sibéria, ou na Amazônia. Só poderia funcionar em Israel. O que é Israel hoje, geograficamente. Seria sempre a terra prometida. Sempre a terra prometida. Bom, eu quero até escutar de você, né? Claro. Porque eu ouvi dizer que quando os judeus começaram a comprar as terras onde é Israel hoje, muito com a ajuda da família Rothschild, claro, né? E sim, parece que foi criado um fundo também para comprar essas terras, né? Tinha um interesse comercial da família Rothschild nessas terras. Olha só, com grande chance tinha. Rothschild era uma família poderosíssima, né, de empreendedores, e que com certeza poderia ter uma
uma junção, até uma junção. É igual você falar os Emirados Árabes, ele é perto do Golfo, ali ele tem áreas sagradas onde Maomé passou, mas vamos fazer um Dubai aqui também, vamos fazer um negócio incrível. Sim. E eu não vejo nada assim problemático. Lembrando, tá? O sionismo, ele vem há 3.300 anos com Abraão. Vá para a terra que eu vou te mostrar que era Israel. Antes de islamismo pensar em nascer. E exatamente nessa parte, eles falam que a família Rothschild se une ao Theodor Herzl, e como era uma ideia que não era... acho que não vai dar certo, não tinha um engajamento legal, eles resolveram vincular essa ideia à religião. E aí quem falou isso, falou que teve até uma alteração do Talmud. Eu até quero saber também a diferença do Talmud para Torá, Claro. né, que o Messias só viria... a Terra Prometida só aconteceria para vocês depois que o Messias viesse. E que aí a alteração foi que o Messias só virá depois que os judeus estiverem na Terra Prometida. Isso é um erro assim, E quem tem que falar isso é você, o Rabino. Obrigado por trazer, tá? Na verdade, eu começar dizendo obrigado por trazer isso, para ter a oportunidade de dizer que isso é um erro gigante. Hoje, o Talmud é um livro que existe há 1.800 anos. A gente tem pelo menos papéis do Talmud guardados, que podem ser datados por Carbono 14 em museus de Israel e pelo mundo afora, de pelo menos 1.000 anos. E que muito antes de Theodor Herzl pensar em nascer, que foi 1800 e bolinha, você tem lá a Terra Prometida. E que o Messias está atrelado a Israel, porque esse é o único lugar que a gente tem espiritualmente importante. Não é que nem o Islã, que ele nasceu milhares de anos depois, e Meca é o lugar mais sagrado. Ou como no catolicismo, que ele também nasceu muito tempo depois, e o lugar mais sagrado atualmente é o Vaticano. Não, pra gente, sempre, desde a profecia de Abraão, de modo indiscutível, eu digo indiscutível agora arqueologicamente, moedas do rei Davi, moedas da época do templo, antigas relacionadas ao povo judeu, Israel, e isso pra gente é o sionismo. Theodor Herzl, ele foi um cara que tentou juntar os pontos, e ver como a gente pode acelerar nos congressos sionistas, que era fazer grandes reuniões para a Europa, para conseguir arrecadar dinheiro e engajamento, para a gente conseguir fazer o nosso sonho tão prometido, judaico, de ir para Israel. Mas Theodor Herzl não era religioso. E com certeza ele utilizou de visões religiosas para poder facilitar. Porque a maior parte dos judeus só vai querer ir para Israel e não para Uganda, se ele tiver um motivo histórico. E o nosso motivo histórico é a Terra Prometida. Tá? É a Terra Prometida. Então, mudar o Talmud, isso é provado com muita facilidade. Você pega Talmud de 1.000 anos atrás, de 1.100 talvez chega a 1.000 anos atrás, mas pelo menos 1.000, e tá lá. A Israel, interpretação Messias, é a mesma. não só a interpretação, quer dizer, é o literal. Às vezes a interpretação te puxa muito dúbio, né? Realmente. Às vezes puxa mesmo no judaísmo também. Mas não, quer dizer, um dos 613 mandamentos é você morar em Israel. E que quando o povo de Israel estiver na sua terra, vai florescer, porque ele está na terra prometida. E os próprios bênçãos que Deus deu para Abraão, não precisa do Talmud. Quando Deus deu bênção para Abraão, ele fala, e através de você que estará na terra prometida, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí Isaac, não saia da terra porque você está numa terra elevada. Jacó vai sair de Israel para casar com as duas esposas, mas quando ele voltar, ele não pode esquecer de ser sepultado em Israel, porque lá é a terra prometida. E assim aconteceu com o profeta, milhares de anos, independente do Talmud.